Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu trouxe um convidado aqui muito especial, meu amigo Marcos. Mas antes da gente conversar e começar essa entrevista gostosa, eu vou chamar a vinheta e eu já volto já já. E vamos começar aqui com o nosso convidado, que é o Marcos. Marcos, seja muito bem-vindo ao Semeando as Conexões. Olha, eu sou o Marcos, do ramo alimentar hoje. A gente mexe com parte de panificação e falar um pouquinho da minha história aí, né, Michele? É isso aí, o Marcos vai trazer, além dessa trajetória de panificação, ele vai trazer muitas histórias aqui para você, para todos vocês, tá? O Marcos, como ele falou, ele é empresário, ele é do ramo de panificação, dono de 3, padarias aí da região, ele vai contar isso. E, gente, ele já trouxe aqui umas degustações maravilhosas que ainda eu não provei, mas eu tô doidinha para ir lá, gente, degustar isso, viu? Mas começando aqui com pergunta, Marcos, eu vou falar para você como que surgiu, né, esse ramo, como que você teve interesse para entrar nesse ramo de panificação? Na verdade, tipo assim, meu avô é português, ele tinha uma venda, eu era muito criança no Paraná, eu ia fazer algumas viagens para lá e eu achava bacana aquilo ali, brincava, tudo naquele, antigamente chamava-se armazém, na verdade, né? E aquilo ali, uma coisa de brincadeiras, na verdade. E aí eu nasci no Paraná e me criei em São Paulo. E um tio meu comprou uma lanchonete, eu comecei a trabalhar dentro de uma lanchonete. E de repente, fiquei 10 anos, na verdade, trabalhando com meu tio e peguei o gosto pela questão alimentar. E aí eu fui convidado para trabalhar numa padaria. E ali foi amor à primeira vista, na verdade. Ali foi uma paixão. É a paixão, exatamente. Foi uma paixão e não foi de verão, viu? E não foi de verão. E não foi de verão. Meu Deus, foram 36 anos da minha vida, até hoje, na verdade, fazendo a questão de panificação, né? Panificação. E aí eu trabalhei para várias padarias em São Paulo e... Você veio de São Paulo? Eu vim de São Paulo, exatamente. Foram 30 anos no ramo de panificação em São Paulo. Em São Paulo. Padarias com renomes em São Paulo. Aprendi, a gente passa por uns sérios, vamos dizer assim, conflitos ali, tudo, enfim. Mas meu interesse era continuar, porque aquela paixão ali, tudo. Até tentei, na verdade, outras coisas. Fui convidado, mas não foi. A gerenciar cargas pesadas. Você vai ganhar muito dinheiro, mas não adianta. O dinheiro não... Não, você não tinha gosto para isso. Não tinha gosto, exatamente. E aí eu vim para Campinas, na verdade, e trabalhar... Na verdade, eu estava Campinas, São Paulo. E aí eu não consegui, tipo assim, eu quase morri no meio do caminho. Eu falei, opa... Não dá para conciliar. Não dá, não. Aí eu vim direto para Campinas, e conheci uma pessoa, uma padaria aqui em Campinas, e o rapaz falou assim... eu fui tomar um café, na verdade. Fui tomar um café, que eu adoro café. Eu falei para ele assim, você não está precisando de um gerente? Ele, não sei o quê. Eu falei, eu tenho 30 anos no ramo de panificação. Ele parou na hora e falou, não, espera um pouquinho, por favor. E aí eu fiquei ali esperando tudo, aí a gente bateu um papo. Aí eu falei para ele, você me dá 1% da sua venda? Mas eu vendo 65 mil, você vai trabalhar por 650 reais? Falei, vou. Falei, vou trabalhar sim. Com a cara e a coragem. Você já fez essa pergunta? Exatamente, para você entender um pouco do que eu sei fazer. Nossa. Só que eu quero carta branca para mim trabalhar. E nesse meio termo, eu falei, eu tenho que chamar o meu sócio. Ele chamou o sócio dele, que na época chamava Cláudio Montebello, na verdade, até então eu não conhecia. E aí ele falou, tá bom. E eu fui trabalhando ali, fazendo tudo, então... O primeiro mês já foi de 65, já foi para 90, depois 148, quase 200 mil. E aí eu chamei ele para conversar. Eu falei assim... Cresceu ali. Eu falei para ele, falei assim, olha, meu salário não é 2 mil reais. Meu salário é 5 mil. Ele falou, você tá louco? Quando ele falou, você tá louco? Ali eu já parei de trabalhar para ele. Eu falei, então
tô indo embora, tchau, um abraço. Ali você já não gostou da manifestação dele. Exatamente, porque eu fiz o negócio acontecer. Sim, sim. Você fez a diferença que precisava ali, né? Porque para mim é que nem andar de bicicleta. Tá certo. Uma padaria, para mim, é igual andar de bicicleta. É um amor mesmo, Exatamente. Né? Ai, que bacana, Marcos. Nossa, que legal. E, ó, dentro dessa resposta que você deu aqui para nós, você sempre quis ser empresário ou tinha outros sonhos desde a sua adolescência? Olha... Parece que estava já na veia isso, né? Então, mas eu queria ser piloto de avião, mas eu não consegui. Olha! Nada a ver com isso. Você Verdade. tinha esse sonho. Isso era um sonho de criança, assim, aquele negócio todo. Mas eu sempre quis, na verdade, eu tive um sonho de ter o meu próprio negócio. Mas no ramo alimentar. E aí, tipo assim, você corre daqui, corre dali e acabei nesse meio termo indo trabalhar numa outra padaria e conheci uma pessoa que ele fazia manutenção de padarias. E nesse meio termo ali, eu falei estava trabalhando tudo, eu liguei para ele, falei, o forno quebrou aqui, você não pode vir aqui, arrumar aqui, estava trabalhando para outra pessoa. E aí ele falou, vou aí e tal. Só que geralmente ele manda os funcionários, e naquele dia foi o próprio dono mesmo arrumar. Parece que é uma coisa assim, tá tudo certo, na verdade. Tudo certo, era para ser, né? Exato. Aí ele chegou lá, a gente bateu um papo, falei, tô fuçando ali, a pessoa tá vendendo uma padaria lá em Hortolândia. E aí eu chamei o rapaz, né, para arrumar o forno, ele foi lá, o dono, na verdade, da loja, ele falou assim, Marcos, a padaria lá e tal, que você falou, falei, a pessoa me chamou, ele falou, a pessoa me chamou para mim desmontar um forno lá em Hortolândia. Será que não é a mesma padaria? Falei, não pode ser. Aí eu peguei o telefone, na hora já liguei para a dona, né? Eu falei, olha, você está vendendo forno para desmontar? Assim, não, é uma proposta. Aí eu, com a faca no dente, eu falei para ela assim, olha, se você vender um talher, eu já não quero mais o negócio. Você imagina, eu não tinha R$1 no bolso. E eu conversando com a pessoa, parecia que eu tinha o dinheiro para comprar, a padaria fechada, na verdade, que para mim foi pintada no quadro, assim, a padaria Mônaco, lá em Hortolândia. E aí o rapaz falou, Marcos, vamos lá ver então, já que ela não vendeu ainda, vamos lá ver. Falei, vamos, então vamos. E fui. E na expectativa. Expectativa, e fui lá. Cheguei lá, tudo, aí a gente conversamos com a pessoa, tudo, conversamos. Tá certo. Aí negociamos e acertamos o valor. Falei, vixe, mas e agora? E minha parte? Eu não tinha a minha parte, na verdade. Não tinha R$1 no bolso. E tava dando certo. E o negócio já tinha dado certo, na verdade. E aí ele falou assim, e agora, Marcos, o que a gente faz? Falei, vamos fazer o seguinte, eu não tenho essa minha 50% do que a gente está falando aqui, e como é que a gente vai fazer? Aí ele falou, faz o seguinte, eu vou te emprestar o seu 50% e a gente fica sócio meio a meio e você me paga com o lucro da padaria. Falei, bacana então, que legal, né? Falei, nossa, aquilo ali pra mim, ixi, falei, pra mim... assim que vai. Só que ele falou assim, só que tem um porém, eu não trabalho. Falei, tá tudo certo, eu amo trabalhar, pode ficar sossegado. Aí ficou 100% aí pra você no trabalho. No trabalho 100% e 50% pra mim pagar. Não que ele me emprestou 50%. E beleza, aí eu correndo atrás, tarará, fizemos um negócio. 7 de fevereiro foi aberto. Dia 24, tava loucura, vendendo assim, nossa. Falei, nossa, em 2 meses eu pago a minha parte. 2 meses eu vou pagar a minha parte. E tava dando tudo certo. Tudo certo. 24 de março, se eu não me engano, veio a pandemia. Veio a pandemia. Veio a pandemia. Que é onde, né? Exatamente. A gente tava... Pegou a gente de surpresa. Exato. Aí eu estava com 25 funcionários, mandei 10 embora em 45 dias. E a prefeitura era em frente, então o que acontece? Mal saiu o decreto, a prefeitura estava lá, tem que fechar. Abre, fecha. Aquilo quase me deixou louco. Mas isso é com todos, viu? Todos passaram um apuro na pandemia, né? Os comerciantes, empresários. Aí deu mais 45 dias, mandei o resto embora, fiquei só com 5 funcionários. Então, eu fiquei que nem um louco lá, né?
Por que que eu não, na verdade, não quebrei? Porque eu enchi a padaria. Lotei a padaria de tudo e mais um pouco. Só que aí jogava muita coisa fora. Porém, o que que acontece? Se eu não tivesse feito isso, eu tinha quebrado. Porque você imagina você entrar numa padaria e ter 2, 3 pãozinhos. Você não volta mais. Nossa, mas que... Olha só, gente. Essa história tá muito emocionante para a gente ver como que é, né? Hoje em dia, empreendedor, ser empresário não é fácil. Então, assim, nós vamos por um intervalo, só para tomar uma água, e a gente vai continuar aqui com esse bate-papo e tentar entender melhor ainda aqui com o Marcos, tá bom? A gente volta já já, não sai daí, hein? O governo federal segue cuidando da saúde de todos os brasileiros. E o Farmácia Popular continua com mais medicamentos de graça e maior cobertura. Onde tem Farmácia Popular, tem governo federal. Todo dia a gente faz um Brasil melhor. Olá, você ligado na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos. E agora, em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você toda sexta-feira às 20 horas. Não perca, a gente se vê. Precisa de material elétrico de qualidade? Então vem para a Will Elétrica. Aqui você vai encontrar uma grande variedade de produtos das melhores marcas do mercado. Precisou? É só correr para a Will Elétrica, a sua melhor escolha em Santa Bárbara do Oeste. Tá vendo como foi rapidinho, gente? A gente já tá de volta nesse bate-papo. O Marcos estava falando pra gente, né, que realmente toda essa história pra padaria, né, ele contou que também passou dentro da pandemia, né, e pegou muita gente, pegou muito empreendedores, empresários de surpresa. E realmente, Marcos, a gente fica surpreso porque teve quedas mesmo, até mesmo de vendas em muitos estabelecimentos, né? Só que eu notei que a padaria, gente, ele mesmo falou aqui, a padaria chama Padaria Mônaco. E a Padaria Mônaco tem uma história, né, Marcos? Tem. Por que será? Eu até pensei, gente, até brinquei aqui com ele, falei, não, mas o seu sobrenome não é Mônaco? Ele disse que não, tem uma história. E conta pra nós, então, por que esse nome Padaria Mônaco? Na verdade, eu me reuni com o meu sócio e a gente conversando, eu falei, eu queria um nome forte, um nome lá de fora. Como meu avô é português, a gente fomos em Portugal, procuramos um monte de coisa e não achamos. Aleria, não sei. Falei, não encaixou. Falei, um nome forte, aí Mônaco. Falei, Mônaco. Aí surgiu aquele Mônaco ali e tipo assim, falei, gostei, gostou. Então, a gente criamos ali naquele lugar. E outra, por que Mônaco? Porque é um lugar que, um nome forte, aliás, o país é pequeno, com nome forte, e lá só tem milionários. Não que a gente tenha essa grandeza de milionário, mas o nome é forte. Então foi por isso que foi criado o nome Mônaco. E dentro da padaria tem uns azulejos, nesse meio termo aí, que chama-se Mônaco. E foi uma grande coincidência.
Ah, então não é sobrenome. Não, né? meu É uma sobrenome- família forte de Portugal que Exato. tem esse nome, né? Mônaco, é isso? Não, na verdade, a Mônaco do país Mônaco. Ah, do E a país. gente, meu avô é português, na verdade. E aí a gente procurando um nome forte em português, em Portugal. Portugal. Mas, na verdade, não tinha nada assim que ver com o nosso sobrenome ou coisa parecida. Mas aí a gente conversando, o lugar muito... Só tem milionário em Mônaco. Ah, Por entendi. isso que é um país pequeno É um país, gente. e com um nome muito forte. Então, é os milionários de Mônaco. E lá só tem milionário. E é do tamanho de um ovo. E, Pequeno lá. Pequeno, mas com uma potencialidade, financeiramente muito muito forte. forte. Então, assim, a gente estava falando de Hortolândia, que realmente Hortolândia tá uma cidade muito grande, muito Exato. forte, né? Que ele contou aí, quando ele veio de São Paulo, a gente falou sobre as diferenciações, né, que as pessoas realmente falam, né, é favela, é comunidade, mas eu acho que assim, as pessoas elas têm que respeitar e entender, né, a população, mas Hortolândia não tem mesmo mais, não tem, né, na verdade ela cresceu tanto e tá todos estabilizados, né, todos assim, tem a sua casa, tem nas suas regiões, estão bem localizados. Hortolândia na verdade, era Sumaré, né? Hortolândia, Exatamente, né? era Sumaré, exato. E aí Hortolândia desvinculou aí de Sumaré, agora é uma cidade e Sumaré, então tá para lá e Hortolândia tá crescendo, né? Verdade. Nossa, parabéns aí à cidade de Hortolândia, parabéns a gestão, o prefeito, Zezé, né? O vice, né? O Cafu. Exato. Estão de parabéns porque a cidade está maravilhosa. E além disso, Mônaco, a Padaria Mônaco foi a primeira onde? Em Hortolândia, É verdade, né? a primeira e aí, padaria... Conta pra nós. Então, na verdade, quando eu falei assim que ia montar a padaria em Hortolândia, todo mundo falou, você tá maluco. E aí, tipo assim, eu peguei o carro, rodei para todo lado em Hortolândia e falei, nossa, eu não consegui enxergar todo aquele mal que todo mundo me falava. Tá vendo como que é as coisas? Exatamente. Fiz o trabalho em Hortolândia, graças a Deus, Hortolândia cresceu muito. E hoje Tá crescendo, e tá né? crescendo mais ainda, na verdade. E a padaria hoje, graças a Deus, ela tá de vento em popa, graças a Deus. Eu posso só agradecer, eu posso só agradecer ao prefeito, que nem a Michele falou, justamente por colocar a cidade onde ela merece. Perfeito, tá vendo que legal? Então é até bacana, gente, visita assim a cidade, que a cidade é maravilhosa, tem até uma ponte estaiada lá, Exato. linda. E além da primeira padaria que foi em Hortolândia, teve uma expansão aí, né? Você tem uma rede de padarias, né? E eu queria perguntar para você, porque quando a gente tem uma e começa a crescer, você disse da pandemia, né? Que teve, a gente acaba tendo um baque. Você já pensou em desistir, Marcos? Na verdade, tipo assim, na pandemia, meu sócio falou para mim, Marcos, a gente vamos fechar, vamos vender tudo e eu vou pegar o que tiver para tentar pagar as contas ali e tal. Só que você imagina, aquilo ali é meu sonho, era meu sonho. Era não, foi naquele momento ali, eu falei, pelo amor de Deus, não vamos fechar não vamos desistir. E você? E eu falei, firme. não, naquele momento ali, ele, na mesa, eu todo triste, justamente, mas eu olhei para ele, falei, não, acredita, vamos para frente, vai dar certo, não vamos desistir agora não. Porque ali era, tudo que eu tinha era aquilo, naquele momento. E ele novamente acreditou em mim, agradeço, o nome dele é Pedro. Pedro. Exatamente, Pedro é o meu sócio. Ele, naquele momento ali, ele acreditou novamente em mim. Acreditou. E hoje, graças a Deus, a gente estamos com 3 lojas. Aonde que estão as padarias agora? Na verdade, eu tenho uma hoje no Remanso Campineiro, em Hortolândia, uma no Fátima, Nossa Senhora de Fátima, em Hortolândia, e agora, há 5 meses, a gente tem mais uma em Campinas, no Cambuí.
Olha, que bacana. Então tem mais uma novinha aí, gente, pra gente visitar em Campinas, no Exatamente. Cambuí. Olha, 5 meses que 5 inaugurou meses, aí. exatamente. E já tá Graças a Deus, estamos trabalhando. Estão trabalhando. E lá tem tudo que tem aqui também. Quase. Quase. Em Hortolândia, a primeira, na verdade, eu trouxe tudo que era de São Paulo para colocar nela. Então ela tem o café da manhã, ela tem o almoço, ela tem o café da tarde, ela tem a sopa. Então, quer dizer, ela tem tudo. Se você, naquele meio termo ali, nossa, acabou meu sabão em pó. Tem nada mais sabão em pó, Marcos? A gente vai ter um cantinho lá do sabão em pó, do detergente. Então, das tudo, facilidades. Exatamente, você imagina, 9 horas da noite, acabou o seu... Então, e tem isso na farmácias também, exatamente. Até então, na farmácia não tem só remédios. Exatamente. Hoje a gente faz isso por quê? Para atender o público. Não é que você vai viver de sabão em pó, coisa parecida. Não. É as necessidades nossas, exatamente. Né? Em horários diferenciados, Com certeza. Olha que legal. Marcos, deixa eu te perguntar aqui, como você conseguiu se diferenciar no mercado para atrair e fidelizar os clientes? Como que você consegue aquele cliente fiel que vem lá comprar seu pãozinho? Porque tem, né? Exatamente. Aquele que quer conversar, acaba fazendo uma rede assim até de apoio, né? É verdade. Conta para nós um pouquinho disso. Então, esse cliente, na verdade, quando ele entra na padaria, eu sempre brigo para ter o melhor atendimento possível. Atenda da forma que você gostaria de ser atendido. Quando eu estou dentro da padaria, algumas pessoas já me conhecem, tem 5 anos, na verdade, a padaria, tá? Então, o que acontece? Já me chamam pelo Marcos, Marcos, não sei o quê, o pão mais moreninho, mais clarinho. Quer dizer, trouxe minha receita, que é a minha essência do pão francês de São Paulo, e o pessoal aderiu. É um pão diferenciado. Se você comer, você vai ver que é diferente. Tem gosto. Não é só gosto, gente, é carinho, sabe? É um respeito com o nosso cliente. Então, isso fideliza o cliente, porque ele vai lá, o pãozinho tem, eu quero mais moreninho, eu quero mais branquinho. Então, isso atrai o cliente em si. Vira uma família, né, exatamente. Marcos? Porque a pessoa, seu João, 3 pãozinhos, Dona Maria, até 2. Sabe o que ele vai querer, Você né? vai querer o de sempre. Então, isso é muito importante. Então isso é o que marca, né? Uma essência, né? É isso mesmo. Eu acho que isso é bacana, pessoal, para a gente entender, até mesmo quem está iniciando, né? Com certeza. Nesse ramo aí de empregabilidade. Então, assim, não é só você ter cursos, não é só você ter qualificações. Eu acho que a gente tem que ter também esse amor, a vontade, o carinho e querer trabalhar, né? E se dedicar. Muito legal, Marcos. Esse segundo bloco tá já encerrando. A gente vai chamar aí o intervalo e logo a gente volta. Não saia daí pra gente continuar esse bate-papo, hein? Até mais! Chegou o programa Acredita do Governo Federal, o maior programa da história para investimentos em MEIs, micro e pequenos empreendedores. O Acredita é impulso para você crescer junto com a economia do país. Crédito fácil e juros baixos. Programa Acredita, para você empreender e crescer com o Brasil. Para saber mais, acesse gov.br/Programa Acredita ou procure um dos bancos participantes. Governo Federal, União e Reconstrução. No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também. Colégio Ideal, aqui seu filho aprende de verdade. Dropzando na TV é um programa onde a cultura pop ganha vida de um jeitinho diferente. Eu sou Daya Moraes e trago para vocês todos os sábados às 16 horas aqui na TV Interior toda aquela áurea maravilhosa e saudosa dos anos 90 e 2000 com músicas e artistas lendários que marcaram gerações. Eu aguardo vocês todos os sábados.
A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Tá vendo como foi rapidinho esse intervalo? E já estamos aqui de volta para esse bate-papo aqui com o Marcos. Ele é empresário, né? Como a gente estava conversando aqui e dando uns toques, umas dicas pra gente, né? Agora a gente vai falar sobre sucesso e inovações, né? Porque a inovação, né, Marcos? Está aí presente e tem que estar nas padarias também, né? Com certeza. Todo sucesso tem pitadas de ousadia e inovação. Vamos entender com o Marcos como que ele reinventou, porque ele contou a história do passado, que teve toda essa construção, né? E qual foi o momento mais gratificante dessa jornada sendo um empresário? Olha, o momento mais gratificante para mim foi quando eu quitei minha dívida com meu sócio. Ah lá. Ali o coração bateu mais forte, vontade de gritar, porque assim, eu venci uma batalha naquele momento. E eu acho que foi isso. Olha que legal. Foi marcou, né? Exatamente. Olha que legal, gente. E conta para nós uma estratégia, estratégicas, né, que para manter, né? Porque assim, não é fácil, gente. Esse mundo aí de ser empreendedor, de ser MEI, né? Não é fácil. Tem estratégias que você pode contar para a gente para manter, né, um estabelecimento, até mesmo a sua padaria, né? Sim. Teve estratégias? Com certeza. Pessoal, às vezes a pessoa economiza, às vezes, num insumo, tá? Poxa, se você vai fazer um salgadinho, usa presunto, respeita o cliente. Isso é uma coisa muito importante, o respeito com o cliente. Quando a gente vende uma coxinha, por exemplo, você não está vendendo uma coxinha, você está vendendo saúde, respeito, amor, sabe? Então, tudo isso daí, ela vai fazer você vencer na vida. Então, a qualidade, a qualidade hoje, ela fala mais alto. Junto com o atendimento, você vai dar certo. Não desista. Não é porque você fez uma coxinha, fiz uma coxinha, tá boa, o cliente gostou, mantenha naquela forma. Seja fiel, exato. Né? E fala para ele assim, olha, é queijo. Não adianta você falar que é queijo e vai colocar outro tipo de coisa. Então, se é queijo, é queijo. Se é presunto, entendeu? Então, seja honesto com o seu público, que isso vai te fazer você crescer, eu tenho certeza. Então, isso é um ponto estratégico, que a fidelidade com o seu cliente é de extrema importância. Exatamente. Né, então, gente, uma dica aí para vocês aí que estão começando nesse ramo aí, né, de empreendedores e empresário. Marcos, também a gente está no mundo tecnológico, né? Sim. Eu já fiz uma entrevista até mesmo com uma jovem, né? Falando dessa tecnologia, né? Desse mundo digital. A padaria, ela teve que incluir a tecnologia também para influenciar aí nos seus produtos, nos seus negócios. Conta um pouquinho para nós. Com certeza. Como uma pessoa me falou lá atrás, Marcos, dentro de uma empresa tem que ter um nerd. Eu não entendi direito o que era aquilo que ele estava me falando. Falei assim, como assim um nerd? É aquela pessoa que ela vai estar nas redes digitais, na verdade, como Instagram, Facebook, enfim. As mídias sociais, as né? As mídias sociais, exatamente. Essas mídias, elas vão ajudar a gente, como ajuda a minha empresa hoje. Porque como é que você vai, por exemplo, vender um ovo de Páscoa? Antigamente, a pessoa ia lá, olhava e comprava. Hoje não. Hoje você vai, tira uma foto, coloca em redes sociais, e isso ela vai te dar uma alavancada. E a tecnologia, ela tá, como é que eu posso dizer? Ela tá a flor da pele. Então, cada dia
inteligência artificial, que agora você não sabe se é pessoa, se é uma, Sim, né, uma coisa muito realista. Realista, exatamente. E nas suas máquinas, né? Aham. Não sei se fala máquina de pão, máquina de assar, tem que também estar assim mais rápida, tecnológica, mais Com tem que certeza. investir nas máquinas Tem que também. investir nas máquinas, porque você imagina, vamos A dizer assim, produção, eu né? tenho hoje uma padaria que ela foca em fazer pão de hambúrguer, por exemplo. Antigamente era tudo na mão assim, ó. Então você imagina. Que era gostoso também, né? 2 bolinhas. Só que eu não posso, eu tenho que fazer 3.000. Então hoje tem uma máquina que boleia a cada 3 minutos, ela boleia 30 bolinhas. É bem diferente de uma mão de uma pessoa. Sim, então sim. aquilo ali é uma tecnologia que ela vem ajudando a gente. Então as máquinas também tem que ser a inovação Exatamente. do seu negócio. Com certeza, a embalagem, tudo isso faz diferença. Então, além de você ter os seus funcionários, né, contratados, as máquinas também você investe para que a produção também seja Exatamente, rápida. porque assim, às vezes a pessoa é um padeiro ali de top, capa de revista, mas se você não tiver, vamos dizer assim, máquinas para ele desenvolver o produto, não vai adiantar Não nada. vai adiantar nada. Entendi. Olha que bacana, dicas bacanas. Eu acho que cada empreendedor ou empresário, ou quem quer entrar nesse ramo, gente, também tem que se qualificar. Exatamente. E como que é a busca da qualificação, Marcos? O que você pode nos orientar dentro desse ramo de panificação? Olha, que é assim, eu tenho alguns cursos, mas isso, a vivência é muito maior do que o curso, só para vocês entenderem. Um curso você não vai virar um padeiro, você vai ter uma noção. Porque quem tem uma padaria, ela não precisa ser padeiro, mas ela tem que ter as noções da realidade. Porque senão o próprio funcionário engole o patrão. Sim, sim. Porque aí você não vai ter o tempo. Quanto tempo demora para fazer um carrinho de pão? Você não vai saber o forno. Então você tem que se qualificar com cursos para você poder pedir para um profissional fazer. Isso. Porque aí senão você não vai falar a mesma língua que ele. Aí você vai ficar vendido. Entendi. E aí fica... Aí você não consegue, não fica uma transparência também, Exatamente. né? Mas eu acho que também o profissional de que você contrata, ele tem que ser sim qualificado, né? Com certeza. Para também desenrolar e te ajudar. É isso aí. E eu, tipo assim, como eu tenho o conhecimento, lógico, hoje eu delego. Hoje faço se precisar. Mas hoje eu delego mais do que faço. Então a gente delega todas as funções. Fica em cima, exato. né? De vez em quando você experimenta alguma coisa, porque você tem a receita na cabeça. na sua cabeça, aqui no seu computador, né? Então quando você pega e você morde, você vê que não é o que você... A sua receita ali, eu gosto de que eles fazem a minha receita. Não muda, pelo amor de Deus, porque quando muda, um cliente vai reclamar. Isso é fato. Sente, né? Sente a diferença. Gente, que nem um pudim. Eu tenho uma receita lá do meu pudim, tudo. Nossa, já tá dando água na boca aqui, gente. De Meu verdade. Deus. E pudim é uma coisa que eu amo pudim. Uma vez, quando eu era criança, só um cortezinho aí. Pode eu tomei falar. uma pizza por causa de um pudim. Aí a pessoa falou, nunca mais esse cara vai querer pudim. É o doce que eu mais amo, é pudim. O pudim. Eu apanhei por causa do pudim. Olha só. Sabe por quê? Você tem uma história Exatamente. por causa do pudim. Cortou o pudim para todo mundo e o meu pequenininho, o meu pedacinho pequenininho, né? Criança, né? Falei, não, quero o grande, não sei o quê. E fiz umas birras. Meu levou pai a falou, não, pizza. faz um pudim inteiro. E Ele vai comer inteiro. É que antigamente era assim, né? Que era um castigo. Exatamente. Olha, eu não comi o pudim inteiro. Porque também não ia conseguir. Não ia conseguir. Tomei uma surra danada. E não fiquei com raiva do meu pai. Amo meu pai. Pai, ó, te amo. Ai, que joia. E- Marcou, mas positivo, hein, pai? Fica tranquilo. Positivo. Por quê? Hoje a gente faz um dos pudins melhores em questão de sabor. Que eu falei, ingrediente, gente. Ingrediente, não mude. Coloca o leite condensado bom.
faça todo o trâmite correto do pudim para ficar gostoso, sabe? Então, olha, que bacana. E fica com o convite aí para a galera aí que gosta de comer pudim, Ah lá, Padaria Mônaco. Padaria Mônaco, né? Depois ele vai falar mais aí os endereços para vocês ir lá curtir. Sabe o que eu estava pensando aqui, Marcos? Eu estava pensando no sentido do desperdício. Exato. Como que seria o desperdício? Porque deve de ter, né? E você consegue conciliar com isso? O que você faz no dia ou é na semana? Existe desperdício também? Existe sim desperdício, tá? Em alguns setores maiores, como cozinha, por exemplo, o almoço, é o que te dá mais prejuízo hoje, porque se tem um buffet de serve-serve tem que estar bonito e cheio, senão não vende, não adianta colocar, por exemplo... Nem florzinha, né? Não adianta. Tem que ter bastante comida, porque a pessoa sobrou muita coisa lixo. Não pode nem doar, né? Não, se doar e alguém passar mal, você tá preso. Tem uma regra, né? Exatamente, entre vocês, exatamente. Isso, né? De alimentação, né? E algumas outras coisas, o que acontece? A gente tem um sistema que é bem bacana, o pessoal que tem padarias, etc., não sei nem se pode falar aqui. Pode. Pode. É Food Save, o nome. O que acontece? Produto para consumo do dia. Então, aquele produto que vai vencer hoje, eu vou lá, coloco com 50% e vendo para o cliente. Entendi. Com todo o respeito e segurança que tem que ter. E tá saudável. E tá saudável, exatamente. Da então, isso você pode vender, não doar. Você pode vender, porque a pessoa vende, ela pode te... Ela tem contato, exatamente. Né? Ela comprou, tem a notinha fiscal, tem tudo bonitinho. Isso, tem um retorno aí. Exatamente. Então, o que acontece? Você não perde tudo. Você tira pelo menos o valor do insumo. Tem umas dicas, então. Tá, entendeu? Então, quer dizer, esse desperdício, que antigamente padaria falava, 10% é desperdício. Gente, você consegue 5% com esse sistema do Food Save. Olha que legal, gente. Olha que dica maravilhosa. Isso serve para todo mundo, viu, gente? Exatamente. Não é só... acho que até dentro de casa a gente tem que se atentar mais até nas validades, né? Verdade. Tá lá vencendo, gente, coloca lá na mesa para comer, para não ter desperdício também. Isso mesmo. Olha que legal. Eu acho muito bacana essas dicas, Marcos. Porque é um ramo, assim, que... de comida que faz no dia, né? Tem que ter prazo e às vezes não sai e tem que manter e ficar antenado aí. Bom, tá muito legal o bate-papo, mas a gente vai fazer um intervalo novamente e já já a gente volta com mais bloco, com mais conversa aqui com o Marcos e exemplo aí de empresário de empregabilidade. Até mais, a gente já volta, não sai daí, hein? Em um mundo onde a informação não para, você precisa de um portal que te mantenha atualizado em tempo real. Conheça o portal Em Notícia, sua melhor fonte de informação. Tudo o que você precisa saber com a credibilidade que você confia. Acesse agora e fique por dentro dos acontecimentos em noticia.com.br. Portal Em Notícia. Atrás da notícia, ao lado da verdade. Olá, tudo bem com você? Estou aqui na TVI de segunda a sexta ao meio-dia com muito ziriguidum para você. Vou trazer tudo sobre esporte todos os dias, de segunda a sexta, sempre ao meio-dia. Então vem comigo, ziriguidum para você. Você imagina qual é a casa mais perigosa do mundo? Pode ser a sua. 75% dos criadouros do mosquito da dengue estão nas residências. Proteja sua casa do perigo. Elimine a água parada de pneus, garrafas, limpe as vasilhas dos pets e não use pratos em vasos. São Paulo, são todos contra o mosquito. Governo do Estado. São Paulo, são todos. Procurando um lugar onde a imaginação do seu filho possa voar alto? Conheça a Toca do Coelho. Aqui na Toca do Coelho, cada dia é uma aventura de aprendizado e descoberta.
Nosso ambiente acolhedor é como uma aconchegante toca de coelho, onde seu filho se sente seguro, amado e inspirado a explorar. Com uma equipe dedicada que se importa com cada detalhe, garantimos que seu pequeno se sinta em casa. De atividades lúdicas e educativas à atenção individualizada, criamos um mundo mágico onde os sonhos de infância ganham vida. Matricule-se agora e venha nos visitar para descobrir um mundo encantador para o seu filho. Toca do Coelho. E já estamos aqui de volta no programa Semeando Conexões. Gente, aqui a TV Interior não tem só esse programa aqui meu, não. Tem vários programas, tem o QR Code aí, né, que a produção vai colocar aí para vocês. Ficam antenados, olha lá, ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Aqui. Então, vocês colocam a câmera aí do celular e vocês vão conhecer mais a TV Interior. E vamos voltar aqui nesse bloco com mais bate-papo aqui com o Marcos. Agora a gente vai falar da rotina, da vida pessoal. Ele contou algumas coisas do passado, da infância, né? Levou uns puxão de orelha ali do pai, né? Que até isso ele revelou aqui, mas está positivo. E essa parte a gente já estava falando de empresário, agora a gente vai falar de pai, de cidadão. Vamos falar do Marcos por trás do balcão aí, tá? Que existe também uma vida. Verdade. Uma vida feita de escolhas, de sacrifícios, com certeza, de amor, de carinho. Então, uma pergunta que eu vou fazer para você, Marcos, é como é a sua rotina de trabalho hoje? Ainda coloca, você já falou, né, que não coloca tanto a mão na massa ali, mas o que você faz? Você tá focando mais na gestão mesmo? Hoje, na verdade, a vida pessoal realmente, a gente acaba sacrificando um pouco ela, justamente por você estar, que nem agora, com essa nova padaria, 5 meses. Então é que nem uma criança, ela está andando, então você tem que estar mais presente, mais em cima, para ela não bater a cabeça, não é? A criança não sai correndo ali para não bater a cabeça aqui e ali, então é a mesma coisa. É um carinho, né? Exatamente, aquele carinho, lógico, o filho também, de vez em quando, você dá um carinho ali, ó, de vez em quando, olha só que feio, mas é verdade, não adianta eu falar não, eu fico 24 horas sempre presente, é mentira, porque assim, infelizmente o ramo alimentar, eu não sei como é os outros ramos, mas o meu alimentar, como a gente vende saúde, gente, então é muito é uma dedicação sério, extrema. Você tem que ter uma empresa por trás, fazendo toda a fiscalização, eu pago para a empresa me fiscalizar, olha que legal. Olha só. E tem que ser assim, porque senão, infelizmente, a gente não consegue fazer tudo. Tá? A gente não tem braços para tudo. Não tem. Não tem. Mas dói um pouco em você, então, dói né? Dói muito porque, assim, lógico, a gente, de vez em quando, toma um açaí junto. Hoje meu filho tem 16 anos, minhas filhas hoje estão no Japão. Então, quer dizer, você acaba esmirilhando um pouco a família. E é errado, viu, galera? É errado. Não é essa dica que você Não é deixa. essa dica que eu deixo. Não troque, vamos dizer assim, a sua família por 100% do trabalho. Um dia ou outro, bacana, mas 100% do trabalho não é legal. Eu acho que até, Marcos, por conta também do nosso emocional, né? Exatamente. A nossa saúde mental, né? Eu acho que a cura de muitas coisas também tá nesse amor, nesse carinho, na família, no sentar na mesa. Hoje em dia é muito difícil você ir nas famílias, né, nas casas, e ver todo mundo sentadinho lá, almoçando na mesa. É verdade. Cada um, às vezes eu vou fazer visitas, né? E eu vejo um tá sentado com um prato lá no sofá, olhando a televisão, o outro tá na mesa assim, com 2 pessoas, mas está conectado no celular. Então, gente, eu acho que essa dica que o Marcos falou, que realmente a gente sim tem que se dedicar com carinho ao trabalho, sim, mas a vida pessoal, o amor, a família, tem que também ter aí uma porcentagem grande para se dedicar, né? Tem uma passagem da minha vida que o rapaz me chamou para ir na casa dele, vai lá em casa a gente conversar, não sei o quê.
E eu peguei e fui na casa dele, cheguei lá, estamos na sala, eu e ele, mais um amigo, a gente tava conversando, Falei, posso fazer uma pergunta? Eu falei pra ele, cadê a televisão da sua casa? Aí ele falou assim, a televisão tá no quarto. Eu falei assim, como assim? Não, você não veio aqui na minha casa pra conversar comigo? Olha. Você vê, olha só, isso faz uns 20 anos, viu, gente? E eu achei o cara, falei, esse cara é maluco. Ele não é maluco, ele é certo. Eu falei assim... Ele deu uma lição em você. Exato, ele deu um tapa na cara, na verdade, Deu, né? Deu. Aí ele falou assim, não, você veio na minha casa conversar comigo. É uma realidade. Exatamente. Olha. Então, quer dizer, a gente foi lá bater um papo, foi ótimo, tá? Foi ótimo. E aquilo ali eu levei pra vida também. Porque às vezes a pessoa vai na sua casa, se você tem uma televisão, às vezes o bate-papo não fica bacana, entendeu? É diferente de você ir lá, tá todo mundo assistindo uma televisão, aquele negócio todo. Foi lá para ver um filme, né? Exatamente. Alguma coisa assim. Um jornal, uma televisão. É que eu falei, assistir alguma coisa com a família, né? Com a família, mas isso não é tirar, né, desvincular dos assuntos ou da visão, porque é muito gostoso, igual a gente está conversando aqui, Sim, a gente é o prazer, se olhando, exato. né, por olho no olho para conversar, para ver o carinho, toda a dedicação, e às vezes a gente tira o olhar e isso desanima, né, e Verdade. acaba não tendo um bate-papo, umas ideias muito legais. Olha a dica aí também, gente. Ó, tem mais uma pergunta aqui para você, Marcos, que eu acho bacana. Quem foram suas maiores inspirações ao longo da sua vida? Teve? Com certeza teve, sim. A minha inspiração, assim, em questão do comércio em si, foi meu tio falecido, que Deus o tenha, e ele me ensinou muita coisa. Então, ali foi minha inspiração. Lógico, muitas coisas ruins que aconteceu também, tudo que é ruim a gente leva para a vida, na verdade, como um aprendizado, aquele negócio todo. Teve um fato que eu trabalhava para ele na padaria, não, na verdade lá era lanchonete. E ele chegou um dia e falou assim, olha, a partir de hoje você não entra mais no caixa. Eu tomei um susto. Eu deveria ter uns 17 anos mais ou menos. Eu fiquei assustado, mas eu me retirei, fiquei quieto. E eu, tipo assim, será que ele tá achando que eu tô roubando ele, alguma coisa assim? Na minha cabeça, eu não falei nada, eu fiquei quieto. Porque eu não tive reação de falar nada. A restaurante era dele, tudo. E aí eu me retirei e fiquei quieto. Uma semana depois, descobriu que a irmã dele estava fazendo algumas coisas, tudo. E aquilo ali, gente, serviu para mim ficar mais forte ainda. Então, toda vez que eu tomo uma pancada, eu fico mais forte. Então, nesse caminhado da minha vida, tudo que foi de ruim, eu levei como um tijolinho para mim subindo cada dia que passa. Então, é uma dica que eu dou para todo mundo aí também. Olha que legal. Tudo que for de ruim, pega ele. É o limão, né? Você pega o limão que é bem azedo, faz uma limonada. A galera que gosta de um alquinho, faz uma caipirinha. Tem sempre um aproveito. Exatamente. Então, tudo que fizeram de mal para alguém, você pode ter certeza, usa como um tijolo e vai subindo. E vamos que vamos. Não desista. Ai, que bacana, gente. Na verdade, eu fiz uma entrevista, trouxe uma convidada e eu falei que às vezes as pedras do caminho, né? Que eu falo que às vezes sempre tem pedras no caminho. Com certeza. E eu disse para ela com toda a convicção, pensei que eu estava arrasando nessa frase que eu disse para ela assim, olha, as pedras do caminho hoje em dia, eu tô chutando para passar, porque eu não tô nem ligando. E ela deu uma lição para mim. Falando dos tijolinhos, eu lembrei. O que ela falou para mim? Ela falou, Michele, não faz isso mais não. Não chuta as pedras do seu caminho, né? Que está dificultando. Pega elas, começa a recolher. Recolhe. Guarda elas, porque futuramente essas pedras que você estava vendo que era dificultando o seu caminho, podem virar uma construção de um castelo. Olha aí que legal. Então foi uma lição, né? Exatamente. Que é o que você falou, né? Um tapa na cara. Com certeza. E a gente aprende muito. Pessoal, vocês aí, ó, a gente vai estar encerrando esse bloco, a gente vai chamar aí o break
né? E já já a gente volta, tá bom? Não saia daí para o último bloco, hein? Tem muita coisa ainda para a gente conversar. Até mais! Olá, eu sou o Danilo Bueno e você acompanha comigo diariamente, de segunda a sexta-feira, das 4 às 6 horas da tarde, o programa Calibre, trazendo as notícias do Brasil, as notícias policiais, as notícias reais do seu dia a dia que podem afetar o seu cotidiano. Você acompanha aqui na TV IN Interior, informação interessante, a nossa TV democrática para todo o Brasil, diretamente de Santa Bárbara do Oeste. Te vejo diariamente a partir das 4 horas da tarde. Até lá! Não há limites para o poder da ação coletiva. Agir juntos pelo planeta é unir forças para o enfrentamento da crise climática. Somente a cooperação entre todos os povos nos torna capazes de enfrentar os desafios globais na conexão dos princípios do multilateralismo, da solidariedade e da inovação. O Brasil tem compromisso histórico quando o assunto é agir pelo nosso planeta. Sediamos a Rio92 e a Rio+20 e participamos ativamente das negociações internacionais para soluções climáticas, buscando consensos e promovendo parcerias duradouras. O Sul Global é parte da solução. No Brasil, mais de 90% da energia elétrica vem de fontes renováveis, como usinas hidrelétricas, solar, eólica e biomassa. Há 50 anos, optamos pelo etanol, nosso biocombustível. O Brasil está comprometido com o combate à mudança do clima. Reduzimos o desmatamento da Amazônia em 50%. Temos a meta de desmatamento zero até 2030 e caminhamos a cada dia para uma economia menos dependente de combustíveis fósseis. Uma nação que trabalha por sua transformação ecológica, em que o desenvolvimento e sustentabilidade caminham lado a lado. A mudança do clima já é uma realidade. Não há mais tempo a perder. A hora de agir é agora. Juntos precisamos reduzir vulnerabilidades e ampliar a nossa resiliência. Temos uma vida em comum no planeta Terra e somos interdependentes no enfrentamento à mudança do clima. E o Brasil sabe disso. Somos um país diverso. Além de comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas, temos grandes metrópoles e o maior centro financeiro da América Latina. Em 2025, a Amazônia brasileira será o coração das negociações globais, dando continuidade a um trabalho que já acontece há décadas. Preparada para receber a COP30, Belém, capital do Pará, é um exemplo da união entre inovação, diversidade e hospitalidade. Esta será uma COP que coloca as pessoas no centro, um encontro de realidades diversas para enfrentar o desafio que nos une. A crise climática exige ações imediatas. Belém, a Amazônia e o Brasil estão prontos para te receber. Sejam bem-vindos à COP30. Precisa de material elétrico de qualidade? Então vem para a Will Elétrica. Aqui você vai encontrar uma grande variedade de produtos das melhores marcas do mercado. Precisou? É só correr para a Will Elétrica, a sua melhor escolha em Santa Bárbara do Oeste. Já estamos de volta.
Marcos, a gente está no último bloco, a gente vai encerrar, mas eu tenho algumas perguntas para ele aqui, bem curiosa, hein? Já vou lançar uma pergunta aqui para o Marcos. Que conselho, Marcos, você daria para os jovens empreendedores que querem abrir o seu próprio negócio? Olha, não desista do seu sonho nunca. O seu negócio, antes de começar a fazer ele, entenda do que você vai fazer para você não se decepcionar. Mesmo se você decepcionar, vai, persiste, vai, faz. Por quê? Vai chegar uma hora, fala assim, eu vou fazer dar certo. Jovens de hoje, eu vou fazer dar certo. Essa é a palavra. Olha que bacana, gente, é muito forte. Então, assim, você aí que quer desistir, então não desista, persista. Exatamente, vai dar certo. Que legal, gente. Ó, agora eu vou fazer umas perguntas rápidas aqui para o Marcos, que agora é a hora do nosso momento mais leve, mais divertido, da gente brincar aqui de um joguinho ping-pong conexões com o Marcos. Eu vou fazer umas perguntas, ele vai dar uma resposta rápida. Então vamos lá. Bora lá. Um pão que representa a sua trajetória. Pão francês. Olha. Um cheiro que te faz lembrar sua infância. Tubaína. Um nome que você nunca esquece. Pai, mãe. Um sabor que te define. Pudim. Um erro que te ensinou muito. Acreditar nos outros. Um hábito que você não abre mão. Que eu não abro mão, café. Se não fosse empresário, o que você seria? Vixe, me pegou. Eu seria um balconista de uma padaria, porque eu amo ficar dentro de uma padaria. Perfeito. Um sonho que ainda não foi realizado. Ir para Portugal, conhecer Leiria, a terra do meu avô. Uau! Marcos, muito obrigado, né, por aceitar, né, esse convite de estar aqui com a gente. Eu sei que você é extremamente ocupado, tem aí, né, essas correrias aí com essas 3 padarias, tem família, né, tem que cuidar do filho, tem tudo aí, mas você aceitou. Eu só tenho que agradecer, gratidão mesmo por estar aqui compartilhando essas histórias maravilhosas. E essa conexão, porque o próprio nome diz, né? Semeando conexões. Você deixou sementinhas para que a gente planta, cultiva e tenha essas conexões maravilhosas. Você quer deixar alguma frase, alguma mensagem para os nossos telespectadores? Quero sim. Pessoal, muitas coisas, às vezes, a pessoa desiste no meio do caminho, né? Mas não desista, não. Faça que nem eu. Da onde eu saí e aonde eu estou, tá? Então, não tinha nada. Hoje não é que eu tenho muita coisa, mas eu tenho o que me satisfaz, tá? Obrigado a todo mundo, aos meus clientes, meus funcionários, minha família. Um beijão aí pro meu filho Vitor, Vitória e Carolina. E que Deus abençoe a todo mundo. Ai, que bacana! E aonde que a gente vai encontrar esse pão francês, esse pudim? Fala da Padaria Mônaco, onde que elas estão? Padaria Mônaco, hoje eu tenho 2 em Hortolândia, no Remanso Campineiro, no Nossa Senhora do Fátima e em Campinas, no Cambuí. Aí, gente, então é só vocês acompanhar também as redes sociais. Exatamente. Né? Padaria Mônaco, já vai aparecer as 3 padarias. Ótimo, então segue aí também a Padaria Mônaco. Marcos, muito obrigado. A gente amou suas histórias, suas vivências. Você é um empresário, né, nato, um empresário que dá valorização. Ele também, gente, ajuda muito. Ações sociais também, né, Marcos? Com certeza. Está sempre aí ajudando, está sempre compartilhando também com as pessoas. Então, não é só ganhar, não, né? Nunca. É semear e compartilhar também, né? Isso mesmo. E é isso que a gente deixa aqui. E eu vou deixar uma mensagem: onde há histórias,
há conexões. E onde há conexões, há transformações. Então, é isso que aconteceu hoje. Gente, um grande abraço, um beijão, gratidão e até mais para o próximo programa. Fica com Deus. Tchau, tchau.